Questão de número 42 da prova de física, primeira fase 2023.2. Pense numa questão problemática. Quando eu fui tentar resolver essa questão, tentei várias vezes, não consegui, mas ela tem dois problemas graves aí que eu vou mostrar para vocês nessa resolução aqui. Vamos lá então, é uma questão sobre ordem de grandeza. Acompanha comigo a leitura. Em um laboratório, um estudante mediu o volume e a massa de 100 gotas de água, encontrando respectivamente os valores de 6,9 ml e 4,98 gramas. Assim, é correto afirmar que a ordem de grandeza, olha o que é que ele está pedindo aqui, pessoal, vou até grifar aqui para vocês, ó. Ele está perguntando sobre a ordem de grandeza. Atente para isso, a ordem de grandeza do volume de uma gota. Então, ó, volume aqui, ó, de uma gota, somada à ordem de grandeza do número de moléculas de água em uma gota é igual a. E ele dá aqui algumas informações, a massa molar e o número de Avogadros que nós vamos precisar. Antes de mais nada, deixa eu explicar para vocês a ordem de grandeza. Tá? Quando o número ele é muito grande ou muito pequeno e precisa ser escrito em notação científica, o número fica assim, ó, o número vai ficar no formato x vezes uma potência de base 10 elevada a n, tá? O que é aqui a ordem de grandeza? A ordem de grandeza é essa potência de base 10 elevada ao expoente n, tá? Você vai ter o seguinte, ó, você vai ter 10 elevado ao expoente n se o x, que é o número que multiplica essa potência, for menor ou igual a 3,16, ou você vai ter 10 elevado a n mais uma unidade se o x, que é o número que multiplica essa potência, for maior do que 3,16. Tem que se atentar aí. Esse detalhe aqui é muito importante. Beleza? Então vamos continuar aqui, ó. Vamos primeira parte aqui dessa questão é determinar o volume de uma gota, tá? Volume de uma gota. Ele fez uma medição. Ele mediu o quê, professor? 100 gotas, 100 gotas contém aí um volume de 6,9 ml. Então, uma gota vai conter um volume que eu vou chamar de V1, volume de uma gota, tá? Fazendo a regra de 3. Esse volume de uma gota vai ser igual a 6,9 dividido por 100 ml. Assim, ó, 100 ml, ok? Onde esse 100 você pode escrever já em potência, né? Com potência de base 10. Então vai ficar, ó, 6,9 dividido por 10. Opa, deixa eu tirar isso aqui. 10 elevado ao quadrado, tá? ml. Em outras palavras, o volume de uma gota será, nós pegamos essa potência de base 10 expoente 2 e levamos ela para o numerador. Lembrando que quando a gente faz isso, troca o sinal do expoente. Então, vai ficar 6,9 vezes 10 elevado a menos 2 ml. Esse é o volume de uma gota. Qual é a ordem de grandeza? A ordem de grandeza é o 10 elevado a menos 2. Mas note o seguinte, note que o número que está multiplicando a potência é maior do que 3,6. Então, a gente tem que acrescentar mais uma unidade aqui. Logo, nós vamos ter que a ordem de grandeza do volume de uma gota é igual, ó, a 10 elevado menos 2 mais 1 vai dar menos 1. Beleza? Então, guarde essa informação. Nós temos aqui, encontramos a ordem de grandeza do volume de uma gota. Guarde essa informaçãozinha aqui, ó. Tranquilo? E agora nós vamos para o segundo passo da questão. Vamos lá para o segundo passo da questão, que é o quê? Descobrir o número de moléculas de água em uma gota. Então, como é que a gente vai fazer isso? Nós temos que esse número de moléculas é igual à massa da molécula dividido pela massa molar, que por sua vez
é igual ao número de moléculas dividido pelo número de Avogadro. Isso mesmo, número de Avogadro. Então, esse Nzão aqui é o número de moléculas contidas aí, que vai ficar contida, né, em uma gota de água. Então, nós vamos reescrever essa equação assim, ó. Esse número de moléculas igual a massa da água dividido pela massa molar vezes o número de Avogadro. Quanto é essa massa aqui? Essa massa, a questão falou que é 4,98 gramas. É a massa de 100 gotas. 100 gotas. De uma gota é só você dividir por 100, né? Se de 100 gotas você tem 4,98, de uma gota divide por 100, essa massa vai dar quanto, professor? Vou colocar bem aqui, deixa eu ver se eu estou na frente. Não, estou não. Então, esse N, número de moléculas aí, essa massa vai ser quanto? 4,98 dividido por 100. Pessoal, dividir por 100 é o mesmo que dividir por 10 ao quadrado. E levando essa potência 10 ao quadrado para o numerador, troca o expoente, fica 10 a menos 2. Então, é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 2. Então, fica 4,98 vezes 10 a menos 2 gramas. Isso é a massa de uma gota de água, tá? De 100 é 4,98, de uma a gente divide por 100, dá 4,98 vezes 10 a menos 2. Aí a massa molar, aqui é onde está o primeiro problema dessa questão. A massa molar, ele deu aqui no quadro como sendo 18,02. Mas você percebeu que ele não deu a unidade de medida da massa molar? Eu não sei a unidade de medida da massa molar. Eu tenho que assumir que vai estar dentro das unidades padrões que eu estou utilizando. Esse é o primeiro problema dessa questão. Ele deveria, não sei se foi erro de digitação, mas deveria ter colocado a unidade de medida da massa molar. Tudo bem, nós vamos assumir que é esse valor e que já está na unidade correta. Então, vamos assumir que é 18 vezes, aliás, 18 vezes não, né? 18,02. Tudo isso multiplicado pelo número de Avogadro, que aqui na questão ele deu, ó, 6,02 vezes 10 elevado a 23. Eu estou na frente? Quase, né? Tá bem aqui, ó. Quando você fizer todas essas continhas, ó, multiplicação e divisão, bem direitinho, que não é muito fácil, né? Mas eu já fiz e não vou mostrar aqui para a gente não perder tempo. Você vai encontrar aqui o número de moléculas. O resultado vai dar aproximadamente 1,66. Olha a ordem de grandeza, ó. 10 elevado a 21 moléculas, tá? Então, qual é aqui a ordem de grandeza? Esse número aqui, esse número que está multiplicando a potência, é menor do que 3,16. Então, a ordem de grandeza do número de moléculas aí é de 10 elevado a 21. Essa daqui é a ordem de grandeza. Aí você diz assim, ah, professor, então beleza. Tá tudo dominado, deu certo. A gente encontrou as duas ordens de grandeza. Agora é só somar. Soma. 10 elevado a menos 1 com 10 elevado a 21. Tu não vai encontrar nenhum resultado que tá lá nas alternativas, pessoal. Não tem resultado aqui. Na verdade, você só encontra um resultado, uma alternativa correta, se você somar não a ordem de grandeza, 10 elevado a menos 1 com 10 elevado a 21. Se você somar os expoentes. Então, se você somar, ó, a soma aqui dos expoentes, vou chamar de alfa, tá? A soma desses expoentes. Qual é a soma dos expoentes? Menos 1 mais 21, que vai dar igual a 20. Aí daria uma alternativa que é a alternativa A, certo? A alternativa pretendida. Porém, o que é que acontece?
Os dois problemas dessa questão, a falta da unidade de medida da massa molar e o fato de não ter como somar aqui as ordens de grandeza, não dá nenhuma alternativa correta, eu acredito fortemente que o elaborador dessa questão quis dizer que era a soma dos expoentes das ordens de grandeza. Aí dá um resultado. Por causa desses dois problemas, foi pedida a anulação dessa questão da primeira fase da UES, questão 42. E o gabarito definitivo veio que realmente ela foi anulada. Então, essa questão aqui foi anulada, né? E todo mundo ganhou os pontos e foi uma felicidade para todo mundo. Mas eu resolvi para que a gente possa treinar as resoluções e estudar aqui como resolver esse tipo de questão. Show? Se você quiser ver todas as resoluções das questões de física da UES, rapaz, acesse meu site, Professor Luan Ângelo. Você vai encontrar lá todas as resoluções das provas, além de um curso preparatório, um curso online preparatório para a UES, de física preparatório para a UES. Vá lá que você vai gostar bastante. Forte abraço, vamos aí para a próxima questão, vamos lá.